Bom dia, pessoal. Saudações marinheiras, saudações astronômicas, saudações marítimas. Estamos aqui iniciando então a nossa aula de número 60, né? De navegação astronômica. E temos aqui então, a gente vai, já começamos na aula anterior, né? A ver aí a tabela 249, volume 1, na sua característica, na sua condição de substituir, né? Substituir parcialmente o Starfinder, localizar estrelas, né? Suas alturas aproximadas, seus azimuths verdadeiros aproximados para poder, digamos assim, identificar estrelas no céu, né? Preencher o preparo do céu efetivamente, né? Onde é que eu tenho aqui um preparo do céu aqui, deixa eu ver. Não está aqui não. Ver se eu acho um preparo do céu que é importante a gente... devia ter deixado a mão aqui, não deixei. Mas todo mundo conhece o preparo do céu, né? Todo mundo sabe como é feito o preparo do céu pela... Não está aqui. Não tem um preparo do céu à mão, pessoal. Então vamos trabalhar sem ele. Mas o preparo do céu é aquele documento, né? Aquela que a gente já fez quando fizemos a aula de Starfinder, né? Que tem aquela parte superior com... vai ter slides aí mostrando, né? Que a gente calcula primeiro o HL do ponto vernal, né? E também a parte de planetas. Nessa parte agora 249 não tem essa questão de planetas. E depois na parte de baixo tem um círculo, né? Que a gente colocaria as estrelas. Então aquela ali é o modelo de preparo do céu. Então com a HL 249 é possível também, porque na verdade a gente precisa do HL do ponto vernal em graus inteiros para entrar na tábua, junto com a latitude em graus inteiros, como a gente já viu na aula anterior, e a gente vai dar uma pequena revisão aqui, para poder identificar então das 7 estrelas que tem no Almanac Náutico, não tem no Almanac Náutico, não tem na tábua 249 volume 1, né? As 7 estrelas para cada conjunto de latitude em graus inteiros e HL do ponto vernal em graus inteiros também, né? Então a gente tem daí 7 estrelas para posição que a gente estaria ou estará estimadamente no início do crepúsculo civil matutino ou no término do crepúsculo civil vespertino, tá certo, pessoal? Então a nossa aula agora é só para a gente conversar, vamos ver os mesmos slides. Eu faço isso porque eu faria isso na aula presencial. Sempre que eu fazia aula presencial, eu começava a aula revendo a aula anterior, dando uma relembrada. Então eu faço isso também na aula online, que é para a gente se lembrar que é importante, né, ter em mente o que a gente vai dar continuidade, né? A gente já viu a unidade... né? A gente está vendo aqui depois, para a nossa segunda prova, né? Nós já vimos lá no capítulo 6, né? Que é a identificação de astros pelo Starfinder em alinhamento, unidade de ensino 6, unidade de ensino 7, o sextante, o cronômetro, né? Os instrumentos náuticos indispensáveis, fundamentais para a navegação astronômica. A unidade de ensino 8, a correção de alturas dos astros, que eu já vim fazendo exercícios com vocês, relembrando que essas questões de correção de altura são muito importantes e com elas será cobrado na prova, já falei, vão ter 4 tipos de problemas na prova de correção de altura, um de Sol, um de Lua, um de planeta e um de estrela. Então tem que saber fazer, agora mesmo para a gente calcular, a gente vai ver que a gente calcula também correção de alturas. Daí na unidade de ensino 8 eu pulei para 10, né? A 9 é cálculo de latitude da passagem meridiana do período do Sol, eu vou fazer depois, a gente vai ainda ensinar, mas eu pulei para 10, que era a circunferência de iguais alturas, a linha de posição astronômica, aquelas formas de resolver, né? Transformar aquela solução geométrica, solução matemática, solução analítica, solução gráfica, que é o bolotário, né? Aí na 10... A 11, quando a gente fala elementos determinativos da reta de altura, unidade de ensino 11, que a gente mostrou efetivamente o bolotário, definimos os elementos determinativos da reta de altura, né, azimuth verdadeiro e diferença de alturas, altura calculada, altura verdadeira menos altura calculada. E agora estamos na unidade de ensino 12.0, navegação astronômica, cálculo das retas de altura pelas tábuas de navegação astronômica, né? Nós vamos ver, já vimos na aula passada, vamos rever agora a tabela 249, publicação 249, Pub 249, Site Reduction Tables for Air Navigation, é uma tábua feita para navegação aérea, mas que pode ser usada em navegação astronômica marítima
e tem sido usado com frequência e é o que a gente vai poder ensinar a vocês, porque é a única publicação que tem disponível aqui no extrato de tábuas de navegação astronômica, tá certo, pessoal? A gente viu que tem outras tábuas, né? A gente viu que tem a 229, que são 6 tábuas na verdade, né? 6 tábuas que tem uma característica própria de entrada, de elementos, argumentos de entrada, argumentos de saída, né? A 229, e temos a tábua Hadler, que é aquela tábua que eu falei na aula passada famosa, porque o comandante Hadler de Aquino, em 1903, apresentou essa possibilidade de se resolver o problema da navegação astronômica, em vez de resolver pela trigonometria esférica, fazendo a solução matemática, né, aquelas fórmulas de Haversine e tal coisa, não, fazendo pelas tábuas. Então isso facilitava bastante, porque basta entrar com os valores na tábua, quer dizer, não é tão fácil, é complexo também, mas de qualquer forma é só entrar na tábua, não precisa ter calculadora para cosseno, tangente, essa coisa toda. E aqui são tábuas que tem também as suas características de entrada, a gente vai ver que tem lá valores, só estudando mesmo para saber, mas o que eu posso dizer é que os argumentos de saída dela, né, vai ser a altura calculada e o azimuth quadrantal. Então, na verdade, por isso que a gente tem que estudar e saber fazer o diagrama azimutal, porque dali eu transformo, então, do azimuth quadrantal que eu tiro na tábua Hadler é que eu vou transformar em azimuth verdadeiro, para ser um elemento determinativo da reta de altura, certo? Altura calculada eu vou combinar com a altura verdadeira e achar a diferença de alturas. Mas o argumento de saída da tábua Hadler, que é uma tábua bastante empregada, como a gente leu na aula passada, ela desde 1903 já existe, é a mesma tábua, certo? E ela é usada mundialmente, é uma honra para o Brasil poder ter uma tábua de navegação astronômica até hoje ainda em vigor e utilizada e empregada, né? Mas o argumento de saída dela é azimuth quadrantal. Então tem uma altura calculada e azimuth quadrantal. Esse azimuth quadrantal, a única forma de você transformar em azimuth verdadeiro é o diagrama azimutal. Você tem que saber qual é o azimuth que você está trabalhando para transformar, porque como elemento determinativo da reta de altura, determinativo tem que ser azimuth verdadeiro, tá certo? E para a nossa tábua 249, a gente vai ver que são duas formas de calcular, né? Pela tábua 1, que é essa daqui, né, que a gente falou que tem duas utilidades, né? A primeira é eu localizar as 7 estrelas com as suas altura prevista e azimuth verdadeiro previsto. E a gente vai ver que tem uma segunda utilidade que a gente vai ver nessa aula, que é essa mesma tábua, volume 1 da tábua 249, a gente vai ver que consegue entrar com ela com o nome da estrela, o HL do ponto vernal para a hora da observação e a latitude verdadeira, a latitude em graus inteiros, a gente vai conseguir sair com 2 argumentos de saída que nos possibilitam achar os elementos determinativos da reta de altura. Mas isso vamos deixar para o segundo tempo da aula, que a gente vai ver agora, vai rever agora, essa primeira utilidade da tábua 1 da 249, que é achar as estrelas, as 7 estrelas, com sua altura prevista e azimuth aproximado, para aquele instante do crepúsculo matutino ou vespertino que eu selecionei para poder chegar no HL do ponto vernal e na latitude, todos os dois em graus inteiros. A gente vai ver que a 2 e a 3, como eu disse na aula anterior, que a 1 só serve somente para estrelas. Eu não posso trabalhar com Sol, Lua e planeta. A 2 e a 3 eu trabalho com Sol, Lua e planetas e estrelas também, mas vou ter limitações, né? E aqui é somente para achar os elementos determinativos da reta de altura. A 2 e a 3 não serve para localizar astros no céu, somente a tábua 1. A 2 e a 3 é apenas para achar os elementos determinativos, e a gente vai ver que ela tem a limitação até a declinação de 30 graus, tá certo? Mas vamos lá então, vamos dar uma revisada rapidamente na nossa publicação 249, volume 1, naquela primeira parte, naquele primeiro objetivo dela, que é localizar estrelas. O volume 1 da publicação 249 foi preparado para 2 usos distintos. Para o planejamento das observações, preparo do céu, substituindo o emprego do Starfinder, que é isso que a gente vai ver agora, e para a segunda metade da aula, a gente vai ver como se faz o cálculo das retas de altura após as observações, tá certo?
A gente vai ver como se faz isso aqui também usando a mesma tábua que você achou as estrelas. Quais estrelas estarão no céu naquela hora do crepúsculo matutino vespertino? Qual é a altura aproximada? Qual é o azimuth aproximado, azimuth verdadeiro aproximado e a altura aproximada que você vai ter? Um preparo do céu, como eu falei a vocês. É um preparo do céu, que eu não estou aqui com o modelo, mas você já conhece, a gente já mostrou, vai ter slide também mostrando aí ele, certo? Então, o preparo do céu pode ser feito pela volume 1 da publicação 249, apenas que são só para 7 estrelas. Se a gente faz o Starfinder, você vai ter no seu céu todas as possíveis estrelas das 57 que você tem no Almanaque Náutico. Na publicação 249 é apenas 7 que ela acha mais visível, tudo que foi escolhido aí em função da magnitude, da posição. Inclusive ela te dá 3 estrelas quando você localiza essas 7, que seriam as 3 estrelas que teriam o melhor cruzamento de LDP. É aquilo que eu falei, se eu tiver 2 estrelas a nordeste, 2 estrelas a nordeste, eu vou ter aqui 030, 045. Pode ser que essas 2 LDPs, quando eu coloque no meu gráfico de retas de altura e o bolotário, sejam paralelas, então não adianta nada. Então eu preciso ter retas que se cruzem. Para ter um ponto eu preciso pelo menos o cruzamento de 2 linhas de posição. E o ideal é que seja de 3, como a gente já viu lá quando a gente fez o exemplo do bolotário, Tá certo, pessoal? Vamos lá então. Volume 1 da publicação 249 foi preparado para 2 usos distintos: para o planejamento das observações, preparo do céu, substituindo o emprego do Starfinder, e para o cálculo da reta de altura após observações. Essa parte aqui a gente vai ver na segunda metade da aula, essa parte do preparo do céu na primeira metade da aula, que a gente está revisando, que a gente já fez na aula anterior lá, tá certo? Na aula 58. O volume 1 da publicação 249, para fornecer o preparo do céu, então é isso que a gente está falando, emprega como argumentos de entrada na tábua o ângulo horário local do ponto vernal, a HL do ponto vernal, em graus inteiros, a gente vai ver que é em graus inteiros também, calculado para o instante que a posição estimada do navio estará ou no início do crepúsculo civil matutino, antes do sol nascer, ou no término do crepúsculo civil vespertino, após o sol se pôr, 6 graus antes do sol nascer ou 6 graus depois que o sol se pôs, certo, pessoal? E a latitude assumida, valores em graus inteiros, valores que ele quis dizer, tanto o HL do ponto vernal como a latitude, por isso que está valores aqui, Obtém-se, então, os argumentos de saída, as alturas previstas e os azimuths aproximados, tudo na tabela, vocês têm aí, é bom vocês pegarem o seu... para poder aprender. Isso aí vai cair na vida, vai ter trabalho prático individual em função disso aí, Obtém-se então os argumentos de saída, as alturas previstas e os azimuths verdadeiros aproximados de 7 estrelas selecionadas, convenientes para observação de astros celestes. O que é conveniente? Porque são as estrelas mais fortes, têm melhor condição, estão mais bem distribuídas, Lá no Starfinder, você mesmo é que seleciona qual estrela que você vai querer tirar, certo? Claro, se você botar todas lá naquele quadrinho, você escolhe na hora que você olhar o céu e dizer, ali tem nuvem, a nordeste tem nuvem, mas a sudoeste não tem. Então eu vou pegar do sudoeste, vou pegar uma de norte, tá certo? Essa questão do conveniente é aquela que é favorável para você fazer a sua observação de astro celeste. Naquela hora e posição estimada, certo? Que hora é essa? A hora que o navio estará com o sol 6 graus abaixo do horizonte antes do nascer ou com o sol 6 graus abaixo do horizonte após o pôr, certo? Tá? Então, entender bem isso aqui. E a posição estimada que vai ser calculada para essa hora. A tábua também indica as 3 estrelas, então aqui se você vê, são com umas estrelinhas em cima, que fornecerão a LDP, linha de posição astronômica, com a melhor possibilidade de cruzamento para determinar uma posição astronômica observada, que é isso que a gente está atrás. Esse digamos assim, o problema da navegação astronômica, é chegar numa posição astronômica observada. Então, quando eu consigo chegar nela, é porque eu dei uma solução. E essa aqui vai ser uma forma da solução, posição astronômica observada. Então, prosseguindo aí, certo? Olha lá. O volume 1 da publicação 249, isso aqui já está falando sobre o que a gente vai falar na segunda parte da aula, mas vamos ler.
Para a resolução do triângulo esférico de posição com emprego de estrelas selecionadas, é organizado para usar como argumento de entrada a latitude assumida, valor inteiro mais próximo da latitude estimada do observador no instante da observação do astro celeste. Veja bem, é diferente daquela fase inicial. A gente entra lá com a latitude assumida da hora do momento do crepúsculo, ou matutino ou vespertino. Aqui não, aqui é da hora da observação, certo? E o ângulo horário local do ponto vernal, valor inteiro, para a hora da observação da estrela, tá? Então, é só para ver essas diferenças que a gente vai usar a mesma tabela, certo? Para calcular coisas distintas, tá? E o nome da estrela. São 3 argumentos de entrada, então. A latitude assumida mais próxima do momento quando eu fiz a observação, o HL do ponto vernal, valor inteiro para a hora da observação, e a gente vai ver que aí a gente vai calcular uma longitude assumida também. Essa latitude assumida, longitude assumida, é aquela que eu vou lançar, pessoal, principalmente no bolotário, certo? No bolotário, para poder calcular, então, a minha posição astronômica observada, né? Então, empregando. E a terceira é o nome da estrela, porque eu tenho que... A gente já viu que a tábua 1 é formada por quê? Por uma tábua de... uma página de latitude, por um HL do ponto vernal e 7 estrelas com argumentos de saída. HC, que é o High Computed, né? Altura calculada, altura calculada, e o ZN, que é o azimuth verdadeiro, né? Então, olha, empregando esses 3 argumentos de entrada, a tábua fornecerá como argumentos de saída a altura calculada, que é o HC, High Computed, e o azimuth verdadeiro, que é o ZN, para a estrela observada, sem necessidade de interpolação ou cálculo adicional. Então, a tábua, nessa segunda metade da aula, a gente vai mostrar a vocês como isso acontece. Vamos fazer um exercício, né? Eu saio diretamente com a altura calculada, combinado com a altura verdadeira, A menos AE, e azimuth verdadeiro, eu vou ter os elementos determinativos da reta de altura. Tá, pessoal? Então, vamos lá, voltar para a nossa aula de preparo do céu. Falando ainda da publicação 249, volume 1. Entretanto, mudanças progressivas das coordenadas astronômicas, a seção reta-versa e declinação das estrelas tabuladas afetam os dados fornecidos, altura calculada e azimuth verdadeiro, devidas principalmente aos movimentos de precessão e nutação da Terra, e tornam necessários novos cálculos do triângulo de posição, aproximadamente em intervalos de 5 anos. Por isso que a gente vai ver que vai ter 249, volume 1, 2010, 2015, 2020, a cada 5 anos sai uma nova edição, para reduzir os efeitos dessas fontes de erros cumulativos. Dessa forma, de start, o volume 1 da publicação é reeditado a cada 5 anos. E a tábua 5, essa tábua 5 é importante, que a gente vai usar tanto no exercício agora, como no nosso trabalho de publicação, trabalho prático individual, né? Da publicação 249, volume 1, apresenta uma correção para o ponto observado obtido pelo cruzamento das retas de alturas calculadas. Isso é só para a segunda parte da aula também, a gente vai chamar a atenção disso. Que deverá ser deslocado em determinada distância em milhas sobre uma determinada direção para a correção dos efeitos de precessão e nutação terrestre, sempre que a observação for feita em um ano diferente do ano da edição. Então, quando é feito em 2005, 2010, 2015, 2020, não precisa essa correção, mas se for no ano diferente, tem aí no MIGS um modelo e a gente vai dizer qual é a correção que tem que ser feita aí para fazer tanto o exemplo que a gente vai dar e o exemplo do trabalho prático individual, tá? Vamos lá então agora, para relembrar a aula de hoje. É só o preparo do céu, certo? Publicação 249, volume 1. Como é que faz? Preparo do céu, planejamento das observações, argumentos de entrada, graus inteiros, latitude em graus inteiros da posição estimada assumida no início do crepúsculo civil matutino ou ao final do crepúsculo civil vespertino. O segundo argumento de entrada, HL do ponto vernal, graus inteiros, calculado com a hora média local do crepúsculo civil retirado do ANB. Essa hora média local a gente tira na hora que eu estou fazendo eu quero saber o meu crepúsculo civil, naquela parte de fenômenos, lembra? Certo? Que é o valor em HML, lembra? O almanaque náutico todo nos dá em HMG, mas a parte de crepúsculo, a parte de fenômenos é em HML. Combinando-se com a longitude convertida em tempo, certo? Então eu tenho a longitude estimada que eu vou estar lá na hora do crepúsculo civil, eu tenho a longitude convertida em tempo em HMG. Então, com o HMG, obtém-se no ANB o HG do ponto vernal e, novamente, combinando-se
com a longitude agora em arco, obtém-se o HL do ponto vernal. Para fazer essa conversão aqui do HML e a longitude para chegar no HMG, talvez eu tenha que fazer uma régua do tempo para saber se eu vou somar ou subtrair HML e longitude para chegar no HMG. E novamente depois, quando eu tenho o HG do ponto vernal e quero chegar no HL do ponto vernal, que eu combino com a longitude, agora em arco, eu vou ter que fazer talvez um diagrama de tempo para saber se eu vou somar ou subtrair. Depende se eu estou com a longitude a leste ou a oeste. Então, é para mostrar a vocês a importância daquilo que nós aprendemos lá atrás, certo? A régua do tempo e o diagrama de tempo para poder resolver essas questões aqui que nos levam efetivamente à nossa linha de posição astronômica, nossa posição observada, tá certo? Posição observada astronômica. Então aqui está, como eu falei, o preparo do céu, né? Aqui está o preparo do céu. A segunda parte dele é que tem aquela... A gente coloca o nome das estrelas, o azimuth aproximado, a altura prevista. Mas aqui ela dá exatamente, ó, vai ser esse cálculo que a gente vai fazer. A gente começa verificando qual é a hora média local, ou do início do crepúsculo matutino, ou do término do crepúsculo vespertino. E para chegar nesse ponto aqui eu preciso entrar na página diária, verificar qual é a minha latitude, fazer aquela interpolação na página 32 em romano, né? E depois colocar ela aqui. Então, combino com a longitude estimada, que eu teria ela aqui, a longitude estimada já transformada em tempo, lá na página 1 em romano, né? Aí, como é que faz essa combinação? Vou somar ou vou subtrair? Vai depender da régua do tempo, se eu estou a leste ou a oeste de Greenwich. Então, essa longitude aqui é que vai dizer se eu tenho que somar ou se eu vou subtrair com HML para chegar no HMG. A hora média de Greenwich do crepúsculo matutino vespertino, eu vou entrar na página diária do Almanaque Náutico, desse dia que eu tenho datado aqui, e vou tirar o HG do ponto vernal, primeiro na página diária para a hora, né? Depois minutos e segundos na página de correção, né? Aquela página de acréscimos e correções. Então com esses dois eu somo e vou ter o HG do ponto vernal. E daí novamente vou ter que combinar com a longitude agora em arco, né? E aí eu tenho que saber se eu vou somar ou subtrair esses valores aqui. Como é que eu sei isso? Só num diagrama de tempo, tá? Depende se eu estiver a leste ou a oeste de Greenwich, depende do nome da minha longitude, para chegar finalmente no HL do ponto vernal, certo? E aqui daí eu vou pegar só o valor inteiro para entrar na tábua. E a latitude estimada, como já falou, é a latitude em graus inteiros mais próximo da latitude estimada quando você estiver lá no próximo da posição do crepúsculo civil matutino ou vespertino, tá? Então, olha lá, preparo do céu, planejamento das observações e argumentos de entrada na tábua. Com a latitude estimada e o HL do ponto vernal, valores inteiros mais próximos, obtém-se as alturas previstas e a azimuth verdadeiro aproximada das 7 estrelas selecionadas que estão na tábua 249, volume 1. A tábua indica as 3 melhores estrelas que resultarão em cruzamento de LDP mais convenientes para uma posição observada, certo, pessoal? O exemplo que a gente já fez na aula passada e vamos refazer agora só para relembrar. No dia 8 de agosto de 2011, o navio tanque Carioca, que navegava no rumo 000 Veloc 9 nós, verificou sua posição estimada ao final do crepúsculo civil vespertino. Latitude 15 graus 12 minutos sul e longitude 030 graus 03 minutos oeste. Efetuar o preparo do céu, planejamento das observações empregando a publicação 249, volume 1. Então, para eu usar isso aqui, o que eu preciso? Preciso da minha latitude prevista, já está aqui, 15 graus e 12, então já sei que o argumento de entrada é 15 graus, primeiro argumento de entrada. O segundo é o HL do ponto vernal, da hora do final do crepúsculo civil vespertino. Então, eu preciso o quê? Por essa latitude aqui, eu vou lá na página diária, vejo qual é a hora média local para as duas latitudes inferior e superior a essa daqui, vejo a interpolação que tem que ser feita por conta dessa latitude, chego no HML do crepúsculo civil vespertino, CCV, né? E aí com isso aí depois eu calculo o HL do ponto vernal, certo, pessoal? Vamos lá, então vamos fazer isso aí. Argumento de entrada na tábua publicação, argumento de entrada na tábua pub 249, volume 1. Latitude em graus inteiros da posição estimada, a gente já viu que vai ser 15 graus, né? No final do crepúsculo civil vespertino, calculado pelo navegante, que a gente já viu que é 15 e 12, né? Então vai ser 15 graus, ninguém tem dúvida. Já o HL do ponto vernal, graus inteiros, calculado com a hora média local, no final do crepúsculo civil vespertino.
Após obter HML do crepúsculo civil vespertino, retirado da página diária do ANB, com as devidas correções, né? Aquela interpolação que foi feita lá na página 32 em romano, calcula-se a HMG do CCV, combinando-se a HML, hora média local, e longitude estimada convertida em tempo. Então, com o valor da HMG do crepúsculo civil vespertino, localiza-se na página diária do Almanaque Náutico Brasileiro o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal, que novamente, combinando com a longitude estimada agora em arco, teremos finalmente o HL do ponto vernal, o ângulo horário local do ponto vernal, que é o segundo argumento de entrada, também em graus inteiros, tá? Então vamos lá, o cálculo da hora média local do crepúsculo civil. Qual é a latitude? 15 graus e 12 minutos, né? 15 e 12, então quer dizer, quando eu chegar lá, vamos entrar na página diária do Almanaque Náutico, a gente vai ter que as latitudes que não tenho 15 graus, eu tenho 10 graus que é 18 e 19, né? E tenho 20 graus que é 18 e 8, a hora o término do crepúsculo civil vespertino. Eu corrigi aqui, estava início, né? Mas é término, porque é quando o sol está 6 graus abaixo do horizonte. O que eu quero, né? O crepúsculo começa quando o sol está 3 graus e vai até 9 graus, lembra? Então vai lá, então o que eu tenho aqui, a latitude, como é 15 graus e 12, sul, né? Eu pego entre 10 e 20, a hora média local na página diária, que página diária que é? Do dia 8 de agosto de 2011, não está escrito aqui, mas é essa página diária. E aí vou pegar os 3 argumentos, né, para poder fazer a tal da interpolação de latitude, né? Aqui, ó, aqui eu tenho que a diferença entre latitudes consecutivas são menos 11 minutos, menos 11, porque eu sei que quando eu achar a interpolação já vou subtrair aqui na minha base, ou seja, a minha referência, lembra que está escrito lá? Qual é a referência? É sempre a latitude inferior à latitude dada, né? Está aqui, ó. E nós temos aqui o intervalo tabular, que é 10 graus, e o excesso é 5 graus. Então a gente colocou aí que primeiro argumento, diferença de horas para latitudes consecutivas. Aqui está. O segundo argumento, intervalo tabular de latitudes consecutivas, 10 graus. E o terceiro argumento, excesso da latitude, é 5 e 12. Mas na tábua a gente não tem esses valores, 11, 5 e 20. Como a gente vai ver, então, foi pedido até na prova, quais são os 3 elementos que eu vou entrar na tábua 32 romana, tábua 1, né? Então aqui eu botei aqui, ó, argumentos de entrada na tábua 1 do ANB. O primeiro argumento, diferença de horas para latitudes consecutivas, que era menos 11 minutos, virou 10 minutos. O segundo argumento é 10 graus mesmo, né? Na latitude, 10 metros, não, é 10 graus. Não, o intervalo tabular é 10 graus. Aqui deve ser o 10 metros, está errado. É 10 graus também. O terceiro argumento, excesso da latitude dada sobre a mais próxima latitude tabular, é 5 graus, né? Aqui vai ser, diferença de horas é 10 minutos, aqui é intervalo tabular é 10 graus, não é 10 minutos não, e aqui é 5 graus também, tá? Então quando a gente entra lá, certo? Lá na página 32 em romano, vou entrar aqui pra gente, aqui, ó, acréscimo em romano, vou entrar aqui, pessoal, se quiser treinar aí para ver, ó, onde entro aqui, com intervalo tabular de 10 graus. Diferença de horas de 10 com latitude de 5, vai sair 5. O valor que sai aqui, ó, o valor da interpolação, a correção para a interpolação é 5 graus. 5 minutos, desculpe. 5 minutos. Então, com esses argumentos de entrada na tábua 1, teremos o valor da interpolação para a hora média local. Só podia ser em tempo, né? Do término do crepúsculo civil vespertino é 5 minutos. Onde é que eu vou aplicar isso aqui? Lá naquela 18 e 19, que foi aquela hora que eu calculei para 10 graus de latitude, lembra? Lembra sempre para a base, como era 18 e 19 até... 18 e 19 até quando aqui? Vamos ver aqui. Droga, já passou. 18 e 14, né? Era 18 e 10 a 18 e 19, um negócio assim. Vamos buscar isso aqui, olha só, qual que era o valor lá. Era 18 e 19 e 18 e 8. Então aqui eu vou aplicar os 5 minutos aqui. 18 e 19 menos 5, então vai dar 18 e 14. Por isso que, aqui ó, certo? Olha lá.
Assim, o valor da hora média local será 18h19 menos 5 minutos, 18 horas e 14 minutos. Então, essa é a HML que eu vou entrar lá naquele modelinho de cálculo do preparo do Sol, né? Preparo do céu. Então, com a hora média local, HML do crepúsculo, que eu acabei de calcular, 18h14, e a posição estimada na ocasião, calcula-se a HMG correspondente. Com a HMG, obtém-se no NB o HG do ponto vernal. Combinando-se o HG do ponto vernal com a longitude estimada, obtém-se o HL do ponto vernal. Então, é esse modelinho de cálculo aqui que nós temos lá naquele modelo de preparo do céu que nós já usamos lá no Starfinder, certo? Vamos fazer esse cálculo então, olha lá. Que a gente tem aqui que a hora média local do CCV é 18h14. Para transformar em HMG, eu tenho que combinar com a longitude. A longitude é 30 graus e 3 minutos oeste. 30 graus e 3 minutos oeste. Então, se eu fizer a régua do tempo, né? Se eu fizer a régua do tempo na parte de cima, né? Para saber se eu tenho que somar ou subtrair a longitude, né? Então, se eu estou a oeste de Greenwich, para sair do HML para chegar no HMG, eu vou somar a longitude, certo? Então, aí, ó, somar, vai ser uma soma, certo? É mais. Tá? E a longitude 30 graus e 3 minutos, eu vou ter que ir lá na página 1 em romano, aqui, ó, página 1 em romano, vamos lá. 30 graus, quanto é que é 30 graus? São 2 horas e 3 minutos. 3 minutos são 12 segundos, então é 2 horas, 00 minutos e 12 segundos. Então é isso que eu vou ter que botar aqui, ó. A longitude em tempo, 2 horas, 0 minutos e 12 segundos. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar no HMG do crepúsculo civil vespertino, 20 horas, 14 minutos e 12 segundos. É com essa hora aqui que eu vou entrar então no Almanaque Náutico para o dia, né, dia 8 de agosto de 2011, que é para a gente fazer a conta aqui, 8 de agosto, então, no dia 8 de agosto, eu entrando aqui na parte do ponto vernal, que eu quero agora o HG do ponto vernal, para 20 horas, eu vou ter aqui que o HG do ponto vernal é 256,58,9, vamos ver se está certo, 256,58,9, e pegando a parte de acréscimos, 14 minutos e 12 segundos, na parte de ponto vernal, pessoal, importante isso, tudo está usando aquilo que a gente ensinou lá para vocês, né? 14 e 12. Na parte de ponto vernal, cuidado para não pegar Sol e planetas, vai ser 3 graus 33,6. Ver se eu acertei aqui. Mais 3 graus 33,6. Somando os dois, então, eu vou ter o HG do ponto vernal, certo? Fazendo essas contas aqui, eu chego no HG do ponto vernal 260 graus 32,5. Mas eu não quero o HG do ponto vernal, a tábua exige o HL do ponto vernal. E para chegar no HL eu tenho que combinar o HG do ponto vernal com a latitude estimada. Latitude estimada, que é 30 graus e 3 minutos oeste. A gente fazendo um diagrama de tempo, então a gente vai ver que para eu combinar o HG do ponto vernal com a longitude estimada, que é oeste, eu vou ter que subtrair o valor da longitude. E o valor da longitude é 30 graus e 3, então eu chego no HL do ponto vernal 230 graus 29,5. Ok, pessoal? Estou revisando tudo isso aí, mas a gente já viu tudo isso aí, essa parte já é matéria dada e caiu na prova, inclusive. Podia ter caído exatamente essa questão na P1, os senhores teriam que saber fazer. Tudo isso aí foi ensinado já. Ah, não foi não, que foi no Starfinder, desculpa, estou falando abobrinha. Isso foi só no Starfinder, que já foi depois da P1. Então isso aí, na verdade, a gente só ensinou, mas não poderia ter caído na prova não, tá? Então, já temos a latitude, que é 15 graus, né? E chegamos agora no HL do ponto vernal, que é 230 graus 29,5. Então, para esse objetivo que a gente quer, a gente só quer a latitude em graus inteiros e o HL do ponto vernal em graus inteiros. Então, seria 15 graus de latitude e HL do ponto vernal 230. Eu já vou ter a resposta, que é o quê? O planejamento das observações. 7 estrelas com altura prevista e azimuth verdadeiro previsto também, todo é só, como a gente falou, igual o Starfinder, não é uma coisa certa, é onde vai estar naquele momento o crepúsculo civil vespertino, essas 7 estrelas, e vai ter também quais as 3 que são mais convenientes, né? Então, prosseguindo aqui, vamos lá. Ó, dados para o emprego da publicação 249, volume 1, latitude estimada, 15 graus e 12, vou usar só o 15 graus.
HL do ponto vernal, calculado ali, como a gente mostrou para vocês, 230 graus, 29,5, eu vou usar o 230 graus. Argumentos de entrada, latitude assumida, graus inteiros, é o que eu vou usar lá na nossa tábua, pessoal. Então é lá que vocês podem abrir, vocês têm isso aí no extrato, né? Extrato da HO 249 para Air Navigation, volume 1, Tables for Air Navigation, volume 1. Então abre lá na página de 15 graus sul e com HL, latitude de... é na segunda página aqui, não é a primeira não, essa é a parte de trás, 15 graus, HL 230, tá certo? Quando a gente faz isso, olha lá, fazendo aquele, para dar uma sensação que está no mar aí, certo? A gente chega aqui, nessa página aqui, a segunda página aí da nosso extrato. A latitude é 15 graus e o HL do ponto vernal é dado tanto nessa coluna como nessa coluna. São duas tábuas aqui, na verdade. Essa tábua que vai aqui de 180 graus de HL do ponto vernal, daqui de 180 vai até 269 lá embaixo, e depois essa outra aqui começa em 270 e vai até 360, tá certo? 359. Então, por isso que a gente tem na mesma página, né? Ou seja, mesma latitude e vários HL do ponto vernal. E cada uma, combinando a latitude com cada HL, a gente vai ter 7 estrelas. As 7 estrelas, e muda aqui, a gente vê, muda o nome das estrelas, são 41 estrelas que estão cadastradas aqui para serem, digamos assim, escolhidas para fazer o seu preparo do céu. Então tá aqui, ó, para 230 graus, aí vocês só vão ver se abrir a página de vocês aí, latitude 15 graus e HL do ponto vernal, a gente vai ver que daí os argumentos de saída. O primeiro argumento de saída é o nome da estrela, Alfeca. Alfeca, e a gente vai ter então lá em cima, escrito aqui o HC, que é a altura calculada, ou seja, seria aqui, para esse caso, a altura prevista da altura de Alfeca, eu tenho aqui 48 graus e 8 minutos. E o ZN, que seria o azimuth previsto para esse dado aqui, nós temos aqui a altura, o azimuth de 0,05 graus. E assim, consecutivamente, depois de Alfeca, virá Vega, Altair, Shaula, Rigel-Kent, Spica e Arcturus, todas elas com o valor de HC e ZN lá em cima. Eu tiro aqui embaixo então e vou ter então as 7 estrelas com o meu HL 230, tá aqui todos esses valores aqui, eu pego eles e vou ter então o meu preparo do céu. E tenho ainda a indicação das 3 estrelas, ó, tá aqui, ó, estrelinha, estrelinha, cadê a terceira? É Vega, Shaula e Spica. Vega, Shaula e Spica. Isso vocês podem ver aí na tábua de vocês. Essas 3, então, são as 3 recomendadas, 3 mais convenientes para você fazer um bom cruzamento de linha de posição. E tirando, então, desses dados daqui, a gente passa para cá. Vai passar, então, para os elementos fornecidos pela publicação 249. Estrela, altura prevista, azimuth aproximado. Então, Alfeca 4808005, é o tal do HC e o ZN, Vega 19 graus, 14 minutos, com 39 graus de azimuth aproximado, e ela é uma das, assim, convenientes para fazer a linha de posição astronômica. Altair, 18 graus, 48 minutos de altura prevista, 0,75 minutos de azimuth aproximado. A quarta estrela recomendada, Shaula, altura prevista, 53 graus, 0,4 minutos, e azimuth aproximado, 133 graus. 5. Rigel-Kent. Alguém sabe, lembra de Rigel-Kent? Que é aquelas apontadoras, duas, radar e Rigel-Kent, que aponta para o Cruzeiro do Sul, certo? Shaula é aquela segunda estrelinha mais forte lá da constelação do Escorpião, certo? Rigel-Kent é a apontadora do Cruzeiro do Sul. Então nós temos a altura prevista 43 graus e 35 minutos e azimuth aproximado de 187 graus. Spica que é a alfa de Virgem, né? A estrela mais brilhante da constelação de Virgem. Altitude prevista 61 graus 48 minutos e azimuth aproximado 274. É a terceira estrela, então, que faz uma combinação aqui, as 3 estrelas mais convenientes para você traçar as linhas de posição e fazer um cruzamento melhor. E Arcturus, 52,20 graus de altura prevista com 335 de azimuth aproximado. Tá, pessoal?
Então, na segunda metade da aula, eu vou trazer um preparo do céu para mostrar, daí a gente pegaria essas 7 estrelas e lançaria naquela segunda parte do preparo do céu, que não está aí, certo? E a gente então saberia na hora do crepúsculo onde estariam em relação ao meu navio, em relação à proa do meu navio, essas estrelas, tá certo? E aí eu escolheria, se pudesse, tiraria as 8, as 7 estrelas, tiraria a altura delas com o valor da hora do instante no cronógrafo, né? Para daí depois então calcular, né? Pela tábua publicação 249, volume 1, exatamente quais são os elementos determinativos da reta de altura para depois fazer o bolotário, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Tá certo, pessoal? Então, fico por aqui, foi feita a revisão da publicação 249, volume 1, naquele objetivo de encontrar, fazer o preparo do céu, fazer a preparação para a gente poder efetivamente, na hora que, ou no crepúsculo matutino ou vespertino, achar as estrelas que me interessam, fazer a colimação, o balanceio na hora certa, dou o top, verifico a hora correta e daí com esses dados eu vou achar a minha linha de posição astronômica de cada uma dessas estrelas preferencialmente, ou pelo menos dessas 3 que são as mais convenientes para fazer um cruzamento e achar a minha linha de posição astronômica. Eu aguardo vocês na segunda metade da aula. Muito obrigado pela atenção. Até logo.